Olá, coração! Hoje nós vamos falar sobre a nossa última classificação de orações. Eu sei que talvez você esteja um pouquinho cansado. Ai, professora, por que eu preciso saber tanto sobre a classificação das orações? Eu falarei sobre isso também ao longo desta aula. Então, não pisque. Fique comigo até o final para entender aí um pouquinho sobre a importância das classificações das orações para a sua redação. Hoje nós falaremos sobre as orações subordinadas adverbiais. Esta aula é parte 1, teremos ainda parte 2. Para que não fique cansativo, não fique longa a aula, eu dividi em duas partes, tudo bem? Então hoje nós falaremos sobre 5 classificações das orações subordinadas adverbiais e na próxima aula mais 5, ok? Vamos lá? Então vamos comigo aqui, ó. Eu coloquei uma breve classificação, uma breve explicação, né, do que são as orações subordinadas adverbiais, que elas exercem função de adjunto adverbial e são classificadas de acordo com as circunstâncias que elas exprimem, tudo bem? É basicamente aquilo que a gente aprende sobre advérbio, né, advérbio de tempo, de modo. A gente só tem uma exceção aqui que hoje eu não vou falar porque alguns gramáticos abordam e outros não, que é a oração subordinada adverbial modal, tá? Então eu não falo sobre a modal, eu vou falar sobre todas as outras menos sobre a modal, porque alguns gramáticos aceitam, outros não, então eu eliminei aqui da aula para não confundir a cabeça de vocês, tudo bem? Então a gente não vai falar sobre ela, mas todas as outras estão aqui. Vamos lá. 5 classificações hoje, 5 na próxima aula. Vem comigo aqui. Então, professora, como são essas orações aí? A gente sabe que elas exercem ali a função dentro do período que exerceria um advérbio, né? Por isso que elas recebem o nome de orações subordinadas adverbiais, tá? Então, sendo assim, vamos ver aqui o primeiro caso. Orações subordinadas adverbiais causais. A cidade, eu trouxe o exemplo, né? A cidade foi alagada porque, segura a conjunção, vamos lá. Segura aqui esse elemento bonito. Porque o rio transbordou. Então, vamos classificar aqui. Onde começa a nossa oração subordinada adverbial? Aqui, né? Aqui a gente tem a causa da principal. Antes da gente destrinchar cada oração, eu quero falar sobre a importância de estudar tudo isso para a redação, tá? Então, como eu disse aí no começo da aula. Seguinte. A gente sabe que o Enem agora está exigindo oração subordinada na redação. Ah, você não sabia? Você vai saber agora! Anota isso, não esquece mais na sua vida. Como assim, professora? O que é isso? Exigir oração subordinada não faz sentido nenhum na minha vida. Não tem como. Como assim? É isso mesmo. Mas tem como, professora, eu escrever uma redação inteira assim, oração subordinada? Pois é estranho, mas muitos candidatos, por medo e por desconhecimento de normas de uso de vírgula, né, e de construções sintáticas mais elaboradas, escreviam um texto inteiro com orações parágrafos compostos por períodos simples, por períodos compostos por coordenação, orações coordenadas, aí tinha muito mais, tinha muito porém, tinha muita adversativa, e por aí vai, enfim. Agora não pode mais fazer assim, mas isso já é uma regra, gente, que para quem quer escrever uma boa redação, não vai mesmo de se desviar, né? Não vai mesmo deixar de cumprir essa regra. Não deixaria mesmo que essa regra não existisse. Porque para pensar comigo, um texto todo escrito com período simples, todo picotadinho, ponto, ponto, ponto. Ou com período simples e orações coordenadas. Fica estranho? Mostra um desconhecimento de mecanismos linguísticos. Mostra um desconhecimento da língua, da própria língua, né? Da estrutura da língua portuguesa. Então agora o Enem está exigindo, né? A banca de correção está exigindo que você tenha ali um texto composto por orações subordinadas. Acredite se quiser. Pois é, não estou te contando nenhuma mentira não. Então, fique atento, porque essas aulas que eu dei aqui sobre a classificação das orações serão de extrema relevância para o seu texto. Então, não adianta esse papo de, eu vou decorar um jeitinho de escrever e chega lá, você não sabe nem o que você está fazendo. Não faz isso, pelo amor do Senhor Jesus. Faz isso não. Então, vai lá, aprende a classificação das orações, entenda o que você está escrevendo, entenda que, lembra que eu falei, né, na aula de oração coordenada, eu falei sobre a relevância, ou melhor, sobre a saliência que tem uma oração diante da outra, né? Quando a gente usa ali, por exemplo, período composto por coordenação,
por oração coordenada adversativa, né? Então essa adversativa ela se sobressai perante a outra. Então tudo isso é muito importante na construção do seu texto, do seu parágrafo, tá? É importante saber isso, é importante conseguir combinar bem as palavras, construir bem os períodos, construir bem o seu parágrafo, o seu texto, né? Então tome esse cuidado, vamos conhecer sim. Ah, professora, mas eu preciso decorar todos os nomes? Não, o objetivo das aulas de classificação das orações, de gramática, não é que você decore os nomes, mas que você entenda o que são, né? O que é uma oração adversativa? Ah, entendi, e essas conjunções, elas trazem uma ideia de quebra de expectativa. Entendi o que é, entendi como ela funciona dentro do texto, isso que é importante, tá? Então, cada classificação, a importância de cada classificação é essa, que você entenda e saiba usar. Tudo bem? Agora você entendeu, agora você vai dar muito mais importância a essas aulas e vai assistir de novo as aulas anteriores, né? Ok, espero que sim. Bom, vamos lá. Então, uma causal é aquela que expressa a ideia de causa com relação à principal, tá? Com relação ao que foi dito na oração principal. Então, a cidade foi alagada. Qual a causa disso? O que causou esse alagamento? Porque o rio transbordou. O rio ter transbordado foi o que causou o alagamento da cidade, tá? Então, a causa tá aqui, ó. A causa tá bem expressa aqui, tudo bem? O fato do rio ter transbordado é que causou esse alagamento. Muito cuidado, gente, entenda isso, porque vai ser muito mais fácil depois para você não confundir uma causal com uma explicativa lá na frente, né? Enfim, né? Uma coordenada explicativa. Cuidado, tá? Porque às vezes a conjunção pode ser a mesma, mas o que você precisa entender é a ideia que está sendo expressa naquela oração. Então, veja, a cidade foi alagada. O que causou esse alagamento? O transbordamento do rio, o fato do rio ter transbordado. É isso que causou o alagamento da cidade, né? Então vejam, aqui eu tenho a ideia de causa, estou expressando a causa disso aqui. Isso é importante para a redação, porque aí quando você usa uma conjunção lá, você tem que saber se você está usando com a finalidade de mostrar a causa, ou se você quer explicar alguma coisa que está acontecendo, enfim. Muito cuidado, tá? Porque não adianta, se você não sabe isso aqui, como é que você vai saber usar uma conjunção na hora do seu texto? Ai, meu Deus! Não, mas e aí você percebe um texto daqui a pouco incoerente. Um período incoerente, um parágrafo incoerente, um texto incoerente. Muito cuidado, tudo bem? Número 2, segunda... professora, quais as outras classificações? Todas as classificações a gente tem que ter essa atenção? Todas, tá? Então vamos para a segunda. Consecutivas. Sobre as conjunções de cada uma, gente, tem aí uma tabelinha que a gente vai deixar para vocês no material da plataforma, com todas as conjunções. Então peguem lá na plataforma. Se você não é assinante da nossa plataforma, entra lá e assine já, porque as promoções são incríveis sempre. www.naopercacabeça.com.br, tá? Ali a gente tem todas, você que é nosso aluno sabe disso, temos todo o nosso material, né? Todo o material das nossas aulas, inclusive dessas aulas aqui eu trago lá as tabelas de conjunções, tá? Com as suas classificações, tudo bem? Próximo, segundo, consecutivas. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Então vamos lá, vamos separar aqui, ó. Aqui está a nossa oração, Aqui está a nossa oração subordinada adverbial. A casa custava tão cara, é a nossa principal. E aqui esse que é que está encabeçando aí a nossa oração subordinada adverbial, que é consecutiva, né? O que é consecutiva, professora? Consecutiva expressa a ideia de consequência. Tudo bem? Consequência. Então, aqui a gente tem que ter a consequência do que está aqui, do que está na principal. Nem sempre nessa ordem, a gente vai ver isso. A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Bem, qual foi a consequência do preço alto da casa? A desistência. Ela é cara, então por consequência eu tenho aí a desistência. Eu vou desistir, porque essa é a consequência do preço alto, né? A desistência da moça, como de diversas pessoas, né? Você vai lá, você tem um preço muito alto pro teu produto, consequência disso é o quê? A galera tá todo desistindo de comprar. Não, tá muito caro esse negócio aí, não vou comprar. Então aqui a gente tem a ideia expressa de consequência, tudo bem? Já disse ali em cima, né? Já coloquei aqui. Vou repetir aqui não, senão a gente vai ficar com o quadro bagunçadinho aqui. Bem, ok. Dito isso, vamos para as condicionais. Consequências consecutivas, aí tem inúmeras também
conjunções que expressam a ideia de consequência. Como eu disse, para que a aula não fique muito extensa, a gente não vai falar de cada uma delas aqui, a gente só vai entender, explanar um pouquinho sobre a classificação de cada uma delas, tá? Para que a gente não se estenda muito e a aula fique cansativa, tudo bem? Depois a gente vai falar algumas, eu vou falar aqui para vocês, explicar algumas questões muito importantes com relação à ordem, né, das orações subordinadas adverbiais e o que isso implica, que vai vir aí um assunto importante sobre vírgula. Vem comigo. Bom, vamos lá. Condicionais. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Deixe um recado se você, ó o se aí, expressando a ideia de condição, né? Olha aí, ó. Caso você não me encontre, se você não me encontrar, tudo isso expressa a ideia de condição, né? Caso algo não aconteça, enfim. Então, a gente tem se você não me encontrar. Ah, professora, essa oração aí daria bem pra gente mudar de posição? A gente podia colocar se você não me encontrar em casa, deixe um recado. Eu acho muito mais comum usar assim. É muito mais comum mesmo, numa redação, você usar uma oração subordinada adverbial condicional deslocada. Deslocada por quê? Porque a ordem direta dela é no final do período. Tudo bem? É depois da principal. Essa é a ordem direta. Ordem direta. Lembra lá sobre a ordem direta, SVC, que a gente aprende com SVC? Falei disso numa aula aí de pontuação. Se a gente desloca, na nossa primeira aula de pontuação eu falo sobre isso. Se a gente desloca, o que eu vou ter que fazer? Se eu deslocar uma oração inteira, que é subordinada condicional, ou enfim, qualquer outra oração subordinada adverbial, eu vou ter que usar vírgula. Então, se você não me encontrar em casa, vírgula, deixe um recado. Tudo bem? Atenção para o uso dessa vírgula que é obrigatório, senão você perde ponto na sua competência de número 1, ok? Quarta classificação, concessivas. Embora, ainda que, né? Embora tudo, isso expressa aí concessão. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, veja que essa bonita está deslocada. Ela veio primeiro. Olha a vírgula bonitona aparecendo lá, né? Então eu tenho que virgular. Ah, embora, aqui está a nossa conjunção, embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Então, a concessiva traz aí uma ideia pra gente de concessão com relação à oração principal, tudo bem? Conformativas. Tudo ocorreu como estava previsto. Faltou um O aqui, né? Tudo ocorreu como estava previsto. Então, o que a gente tem aqui? Tudo ocorreu é a nossa principal. Aqui nós temos a nossa subordinada, temida. Ai, quando a gente fala de oração subordinada, parece que dá até um gelinho na barriga, né? Pois já não vai dar mais. Agora você já conhece, já sabe como usar, já sabe exemplo por exemplo, já sabe como são construídas e pode construir na sua redação, tá? Então fique calmo, tá tudo certo, é simples. Parece complexo, mas não é. É entender o que as orações expressam, só isso. Então a gente sabe que subordinada adverbial ela exerce a função de adjunto adverbial, expressando circunstâncias, né, dentro do período. E que circunstâncias são essas? Circunstância de causa, de consequência, de condição, concessão, de conformidade, enfim. Agora vamos falar aqui rapidinho. Tudo ocorreu como estava previsto, conforme estava previsto, né? Então esse como é uma conjunção, nesse caso aqui, conformativa, que indica conformidade com relação à primeira. Então, tudo ocorreu conforme já era previsto, tá? Como já era previsto. E aí você pode usar o como, conforme, enfim. Bom, esta nossa primeira aula de hoje, curtinha, foi para falar sobre essas 5 classificações. Mas muita atenção com relação ao uso da vírgula. É isso que mais vai importar agora para a sua redação. Por que vai mais importar? Além de conhecer, como eu disse aqui, sobre cada classificação e saber usá-las. Porque é onde mais eu percebo erro na hora de corrigir redação. Então, cuidado com o uso da vírgula. Deslocou a oração subordinada adverbial, colocou para o começo do período, já sabe, vai levar vírgula. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.